Jamais permita que nada nem ninguém tire o seu sono. Nós temos visto muitas pessoas, às vezes até jovens, que têm perdido o sono por causa das adversidades da vida ou por causa de pessoas que se levantam contra ela, ficam com aquele excesso de informação na mente e não conseguem dormir. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Macedo e hoje eu vou falar um pouco sobre perder o sono. O grande problema de quando as pessoas perdem o sono e às vezes por conta própria ou se consultam com o médico, começam a tomar algum remédio. Esse remédio faz com que a pessoa durma, né? Mas não é uma coisa natural. Por mais que possam dizer, isso aqui é um hormônio do sono natural. Não é uma coisa boa, porque o saudável mesmo é a gente conseguir dormir. A não ser que seja realmente uma doença, onde a pessoa não consegue mais produzir esse hormônio, aí já é uma outra situação. Eu estou falando sobre a questão de algo que está acontecendo fora, algo que está acontecendo na tua vida, que está fazendo com que você perca o sono. Às vezes algo que falaram contra você, uma calúnia que levantaram contra você, ou alguma situação desafiadora que você está passando, que você está olhando, não está vendo solução, algum problema difícil que você está passando, que você olha e você não sabe mais o que fazer para poder resolver. E às vezes na hora que você coloca a cabeça no travesseiro é um momento onde vem aquilo tudo na tua mente e assim você não consegue dormir. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 3 para que a gente converse um pouco sobre essa situação. Verso 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, como são numerosos os que se levantam contra mim. Aqui o salmista fala sobre, ele está passando por uma situação onde os adversários têm se levantado contra ele. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, num tempo onde ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, que armou para tomar o seu trono e andava escondido em cavernas. Então o rei Davi, junto com os seus, ele ficava escondido em cavernas para fugir do próprio filho. Ou seja, às vezes em nossas vidas a gente passa por situações onde somos perseguidos por pessoas próximas que a gente ama, que a gente convive e de repente a pessoa se vira contra a gente, ainda levanta outras pessoas contra, faz a cabeça de outras pessoas contra nós. O nosso rei Davi, aquele homem que era segundo o coração de Deus, também passou por essa situação. O próprio filho dele, como eu acabei de falar, se levantou contra ele. E aqui ele está falando aqui nesse salmo sobre, ele está falando para Deus sobre o fato de os inimigos dele estar se levantando contra ele e se multiplicando cada vez mais. Ou seja, ele está abrindo o coração dele para Deus nesse momento para poder falar sobre o que ele está passando. E no verso 3 diz: Porém tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória, eu que exaltas a minha cabeça. Então, por mais que ele estivesse passando por uma situação absurda, né, onde seu próprio filho se virou contra ele, ele exaltou ao Senhor. Ele disse para Deus que Deus é o escudo dele, ele acreditava que Deus então estava protegendo, porque o escudo serve para proteger. Então, nos momentos difíceis, onde a gente se vê passando por alguma injustiça ou por um desafio muito grande, nós não devemos deixar de acreditar que Deus ele é nosso escudo, que Ele está nos protegendo. Naquele momento Ele está ao nosso lado e Ele sabe de todas as coisas. Então nós devemos confiar em Deus, mesmo que tudo pareça absurdo, mesmo que o nosso mundo vire-se de cabeça para baixo, de repente a gente se vê em situação onde a gente vê, não tem lógica, né? Que nem o rei Davi, que o próprio filho se levantou contra ele. Nós devemos confiar em Deus e confiar somente. Aqui nos versos 4 e 5 diz: Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Muitas vezes a gente acaba perdendo o sono, por quê? Ao invés da gente confiar em Deus, ao invés da gente clamar a Deus, a gente quer se levantar contra Deus, tentando entender. Mas por que isso está acontecendo comigo? Eu não merecia isso. Gente, Davi também não merecia o que ele estava passando, mas infelizmente ele passou. E isso que a gente precisa entender, que Deus ele sabe o porquê de todas as coisas e confiar na soberania de Deus. Então a gente não deve ficar questionando Deus, o porquê das coisas, mas sim exaltar, clamar e acreditar que Ele está cuidando de tudo, que Ele tem um controle de tudo, que Ele vai resolver a nossa situação, o nosso problema, o nosso desafio da melhor forma possível. E aqui no verso 5 diz: Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta.
Então, mesmo que ele estivesse sendo perseguido pelo próprio filho, mesmo que ele estivesse com um grande número de inimigos perseguindo ele, tentando destruir sua própria vida, mesmo assim ele conseguia deitar e dormir. Por quê? Porque ele acreditava que Deus estava cuidando dele em todos os momentos. E o verso 6 diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Ou seja, ele não temia nada, ele não tinha medo, porque ele tinha certeza que Deus estava cuidando dele. E quando a gente tem certeza que Deus está controlando toda a situação, não há o que temer. O verso 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres no queixo todos os meus inimigos, e ao ímpio quebras os dentes. Gente, ele pede a Deus para se levantar, né, para poder resolver aquela situação, Deus se levantar diante daquilo. Ou seja, ele consegue deitar, dormir em paz, porque ele tem certeza que Deus ele vai resolver a situação dele. E aqui ele pede a Deus para livrar ele, para salvar ele. E essa fé faz com que ele durma em paz. Nós precisamos fazer como Davi, confiar em Deus a ponto de não temer nada, mesmo sabendo que tem milhares de inimigos, pessoas tentando tirar a nossa vida, pessoas tentando nos destruir, situações extremamente desafiadoras, onde os nossos olhos são impossíveis de ser resolvidos, que a gente possa confiar em Deus, a ponto da gente ter paz, conseguir deitar e dormir, mesmo diante das maiores dificuldades. Agora, se eu não consigo deitar e dormir, eu não consigo, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, mas quando eu passo por um problema difícil, eu perco o sono e logo já quero pegar um remedinho. Gente, eu acredito que a melhor coisa a se fazer nesse momento, já que realmente não está conseguindo dormir, pega a Bíblia, vai para um outro cômodo, acende a luz, né? Para o caso de uma pessoa casada ou alguém que divide quarto com um irmão, vai para um outro cômodo, acende a luz, vai ler um pouco a Bíblia, vai orar um pouco, vai adorar a Deus, vai refletir sobre todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em sua vida, vai olhar para todos os motivos que você tem para poder agradecer, exalte o nome do Senhor, louve o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, mesmo nos maiores momentos de provação. Não vamos deixar que os nossos inimigos, os problemas do dia a dia, os desafios, abortem o propósito que Deus tem em nossas vidas. Amém? E para fechar, o verso 8 diz: do Senhor é a salvação, e sobre teu povo a tua bênção. A salvação pertence a Deus, e nós precisamos acreditar nisso. A partir do momento que a gente acredita que a nossa salvação está em Deus, confiamos nele, o adoramos, o louvamos, o bendizemos, mesmo diante das maiores dificuldades, tudo vai ser um pouco mais fácil, né? Não que a gente não vá passar por lutas ou desafios, né? A gente vê o rei Davi ungido do Senhor, ele passou por essa situação difícil lá com o filho dele, então nós não estamos livres de nada, nós podemos passar sim por problemas, por desafios, mas que a gente possa sempre acreditar que a salvação pertence ao Senhor e nos prostrar diante da presença dele, adorando e bendizendo, mesmo nos momentos de maiores dificuldades, porque ele vai estar cuidando de tudo. Entregar o controle na mão dele e acreditar que ele estará fazendo o melhor por nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida, o seu dia. E se você ainda não foi inscrito no meu canal, te peço que se inscreva para que a gente possa continuar aprendendo juntos. Amém? Tchau, tchau.